A sonda, conforme o tamanho, a idade da criança, do adulto, um copo com água, gás, xilocaína, estetoscópio e a tirinha para poder fixar, tá? Então, do mesmo jeito, eu vou orientar o paciente sobre tudo o que vai ser feito. Eu sempre fico do lado direito do paciente, tá? O que falta aqui, a pressa é uma toalha para mim. Na hora que a gente passa essa sonda, o paciente pode vomitar. Ali no treino urina, aqui o paciente pode vomitar. Ali ó, isso, passei. Então eu protejo o paciente, a roupa de cama, o pijama dele, tá? Aquela ideia da gente orientar o que vai ser realizado, também tem que ser feito. Principalmente na sonda gástrica, ali eu não vou precisar muito da colaboração do paciente, né? O nosso tem que ficar cuidado perto, né? E avisar pra gente se também não está incomodando, se preciso parar. Na sonda, o incômodo é muito maior. Porque quando a gente começa a introduzir no nariz, dá um desconforto, dá um acesso de tosse, dá acesso de tudo. Então, nesse momento, eu tenho que combinar com ele. Se ele tiver uma sensação insuportável, que não dê para continuar o procedimento, eu paro e retomo quando já está aqui, para ele estar conveniente. Tá? A não ser que seja uma urgência, aí não dá para ficar toda hora perguntando para o paciente, né? A posição que o paciente tem que ficar é decúbito dorsal, né? Dorsal é esqueletal. Ele está em decúbito dorsal, horizontal. Seria a gente colocar essa toalha, né? O que for. E o decúbito teria que estar elevado, gente. Ele teria que estar assim, ó. Ok? E esse material que eu trouxe, eu coloco sobre o paciente, ou se eu estiver na enfermaria, vamos supor que eu coloque na cabeceira dele aqui. Tá? Não tem lá? No criado mudo? Sei lá, tá, ele tá no cantinho. Então isso aqui fica no criado mudo. Eu não vou colocar ele mais pra lá, eu vou colocar aqui no cantinho. Mas quando vocês fazerem a prova, eu vou colocar lá no criado mudo dele. Tá vendo, ó, gente? Do lado de cada cama tem um criado mudo. Tá? E vou avisar pra ele a necessidade. Primeiro me identifico, explico por que tem que passar a sonda, que eu vou precisar da colaboração dele. E uma coisa mais importante para vocês, durante o procedimento, essa sonda tanto pode ir para o esôfago e estômago, como para brônquio. Se ele estiver consciente, acordado, colaborativo, ele vai ter um acesso de tosse e vai ficar o quê? Cianótico. Vai começar a sentir falta de ar, vai tossir e começa a ficar cianótico. Significa que essa sonda não está indo no caminho certo. Está indo para nível traqueia, bronco, bronquíolos lá e não indo para o esôfago e estômago. E aí eu tenho que parar, retirar. Esse paciente tem que se recompor para depois fazer um novo procedimento. Ok? Bom, primeiro, a mensuração. Quem está com a sondinha aberta aí? Só para mim, traz aqui para mim. Ó, 8, 12, que seja. Vou tirar da envelope. Então, vamos supor que essa sonda está aqui enroladinha, tá, gente? Ok? Está aqui dentro. Eu já uso a luva. Primeiro, gente, para não me contaminar com a secreção do paciente, toda vez que a gente entra em contato com o paciente, a gente vai com cuidado. A gente sabe que doenças ele pode estar transmitindo para mim. Para pôr a luva, gente, não segue aquela técnica, tá? Eu pego aquela bordinha da luva e ó, pintei no jeito, ok? Bom, aí eu vou medir o tamanho. Até quando que eu vou introduzir? Lembra lá? Tinha um balonete, não tinha? Aqui a gente tem balonete nessa sonda? Lá aqui está dizendo que é para insuflar, não nada. Então eu recorto um pedacinho, ou de esparadrapo, ou de um material de fibra, adesiva, no popó, pequenininho, e vou fazer a mensuração. Vou medir. Qual é a medida, gente? Vou só tirar aqui para vocês verem. Qual é a medida? Estou escutando. Da onde para onde? Isso. Então, ó. Da ponta da orelha até a ponta do nariz, da ponta do nariz até a apêndice tifoide. É isso, gente? Certo? A sonda não está assim enroladinha, ó? Eu abro e coloco ela aqui na minha mão. Vou colocar aqui, ó. E vou mensurar. Gente, cuidado pra gente ficar batendo essa sonda. Tá certo que vai pro estômago, não tá estéreo, mas a gente precisa contaminar muito essa sonda. Tá? Eu tô deixando ela descoberta só pra mostrar até onde vai. Mas no caso ele estaria coberto. Então eu mensuro, tá, gente? Daqui a aqui, daqui até a ponta do apêndice tifoide. É esse tamanho, tá? Ó, daqui aqui, daqui aqui. Venho aqui e identifico. E se eu não identificar, como é que eu vou saber? Não tem número, não tem nenhuma identificação nessa sonda, ó. E identifico aqui, ó. Qual é o tamanho, qual é a quantidade de sonda que eu preciso introduzir no paciente. E deixo ela enroladinha na minha mão.
Lembra da xilocaína? Abro, tá? Pego um pacotinho de gaze, abro o pacotinho, coloco xilocaína, aí coloco bastante xilocaína, tá, gente? Bastante, tem gente que coloca direto na... Eu não gosto de colocar direto, para escapar tudo, cai em cima do paciente, e a gente tem gaze suficiente no hospital, ó. Eu lubrifico toda essa sonda, tá? Para ela possa ficar bem, fala, escorregadia, né? Lubrificada. E também para ter um efeito anestésico. Eu pergunto para o paciente se por acaso ele teve algum desvio de septo, um acidente, se tem dificuldade de respirar de um lado, do outro. Vamos supor que ele tem desvio de septo para o lado esquerdo. Eu não vou passar essa sonda do lado esquerdo. Ele vai chegar aqui nas coronas, vai ficar batendo, vai traumatizar, vai sangrar, vai doer. Depois eu não consigo passar mais nenhuma sonda desse lado. Olha as condições de higiene. Vou dar uma boa olhada no nariz. Bom, decidi, vou passar do lado direito. Ele vai ficar sentado, tá? Lembra que eu falei dele? Tá falando. A quantidade que vai lubrificar, né? A sonda é 10 centímetros, não é um assim? Isso, o quanto da sonda? Pode ser, ó. Eu posso colocar aqui ou na gaze e lubrifico, ó. Porque o que precisa ser lubrificado é essa entrada. São esses 10 centímetros aqui. Depois não tem necessidade, tá bom? E outra, se eu lubrificar a sonda inteira, depois eu vou ficar com essa sonda toda escorregadia na minha mão. Tá? Então essa é a quantidade que eu vou utilizar. Ele está sentado, tá, gente? Imagina que ele está em decúbito. E eu vou pedir para ele flexionar a cabeça desse jeito, tá? E vou começar a introdução. Lembrando que eu tenho que olhar todos os sinais. Se fosse um paciente na TI, eu tinha que olhar até a frequência cardíaca, a saturação de O2. E vou introduzir, ó, nessa posição, tá? Vou olhando, às vezes ele levanta a mão dizendo que não está aguentando. Eu paro, converso, tá? Ó, e vou introduzindo. Senhora, o negócio da luva, tem alguma... Qual luva? Essa luva que você está Luva de usando? procedimento, não precisa ser estéreo. Não precisa ser estéreo, né? Não é um procedimento estéreo, só a sonda vesical. Essa sonda que eu falei, limpa, né? De procedimento, vou introduzir. Tem uma área aqui que a gente vai sentir uma resistência, aquela quando ela está chegando aqui. É quando eu posso oferecer, se eu sentir resistência, eu posso nesse momento oferecer um pouquinho de água para que ele possa deglutir. Se estiver indo tudo bem, eu não paro para isso. Introduzo. Introduzo até quando, gente? Até a demarcação. Ok, ó, ele não precisou, ele não tossiu. Foi beleza, agradeço. Pronto, tá lá. Ok? Baixo a cabeça dele. Essa sonda tá fechada, tá, gente? Esqueci até de falar. Sabe por quê? Se o conteúdo gástrico for grande, na hora que a gente está chegando perto do estômago, já começa a drenar. Então eu deixo fechada, não vai drenar agora, tá? Deslubrifico. Faço uma gaze no rosto do paciente, no nariz onde eu vou fixar. Posso até tirar a luva se vocês quiserem. Eu vou tirar só para cortar aqui para vocês mostrarem. Eu posso fixar uma fixação simples, que nem a gente fez ali na sonda, assim, assim, ó. Tá? Ok? Já está fixada com o micropor. Ou depois a gente tem outras técnicas de fixar aqui no nariz. Mas para vocês agora, não é o detalhe, é a fixação, tá? A gente fixa, corta aqui, e em vez dessa sonda ficar lateralizando para não causar problema no nariz, na asa do nariz, que causa até lesões, viu, gente? Às vezes o paciente fica 1 mês, 2 meses com sonda. Essa sonda, ela tem que ser trocada, tá? Depois tem um período para troca. E posso fixar assim, ó, tá? Micropora aqui, essa sonda para cá, tá? Aí normalmente a gente pode deixar aqui desse lado. Fixou, coloco o paciente em posição confortável, anoto lá no prontuário se houve problema, se ele ficou dispineico, se ele ficou cianótico, que tipo de drenagem. Essa sonda pode estar sendo passada para medicação. Supor que esse paciente tem um problema gástrico e um problema que não possa deglutir. Não está conseguindo deglutir. Eu vou precisar da medicação. Então eu vou fazer essa medicação por sonda. E aí essa sonda não tem que ficar aberta, ela tem que ficar fechada. Então eu fui lá, a enfermeira foi lá, triturou lá o comprimido, captou o brilho, blá, 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 e faz pela sonda, a sonda fechada. Esse paciente aqui está com o abdômen distendido, está cheio de líquido, tem uma hemorragia, eu vou abrir, tá? E tem um saquinho onde a gente coloca que fica drenando a quantidade de líquido aí do estômago. Como que eu sei que ela está no lugar certo? Isso, calma. Fixou, drenou. Aí a seringa tá aqui, ó, amor. Seringa de verde. Primeiro, o que a gente tenta na hora que a gente aspira? Vir do estômago. Ela tá lá no estômago. Eu acho que tá, né, gente? Não ficou cianótico, não tossiu. Porém, o paciente pode ser inconsciente. E ele perdeu o reflexo de tosse. E eu não percebi que não tá no lugar adequado. O
Quando eu aspirar a sonda, o que você acha que pode vir? Suco gástrico. Eu tenho certeza que é suco gástrico? Porque muitas das vezes está lá na parede, na traqueia ou no bronco, e vem uma secreção de lubrificação que parece ser suco gástrico. Não é, é secreção pulmonar lá. Então, como é que eu faço? Eu coloco o estetoscópio na região epigástrica, 2 dedos abaixo do apêndice tifoide. Aqui, ó, vamos supor que acabou aqui, 2 dedos. Vou colocar o meu estetoscópio. Ar, gente, esquece a água. A água foi se ele precisar engolir um pouco para descer. Ar, 10 ml a 15 ml de ar. Conecto aqui. Ó, e faço um movimento único. Eu vou escutar no estômago dele a entrada do ar, porque eu faço um movimento rápido, né? Assim, ó, gente. Rápido, ó. Então aqui vai fazer... Eu sinto a entrada de ar na cavidade gástrica, tá? Aí eu tenho certeza que está lá. Muitas das vezes, além de sonda gástrica, que é essa comum, a gente tem uma sonda que é para alimentação. Aí no fundo da sonda, ela tem um pezinho de mercúrio, é radiopaca. Esse tipo de sonda, você pode fazer raio-x, ela não parece. As outras sondas sim, mas é uma sonda chamada sonda geral, sonda do Bock. Essa não, essa é a sonda Levine, para passagem de sonda gástrica simples. Então, quais são os 2 testes? Aspiro, vejo se vem conteúdo gástrico, é um teste, tá? Mas eu tenho que confirmar o outro, porque pode vir um monte de coisa, pode não vir nada. O paciente não está com suco gástrico, está em jejum, e aí não vem. Dependendo da posição que está aqui dentro, não vem nada. Você fica aspirando, não vem nada. O outro teste é, coloco o estetoscópio na rede, 2 dedos abaixo da apêndice tifoide, tá? Ó. Coloco e injeto o arzinho, 15 ml. Eu vou escutar o ar entrando aqui na cavidade gástrica. Pronto. Me certifiquei que está lá, recolho o material, fixei adequadamente. Por que eu fixo antes até mesmo de fazer os testes? Porque o paciente às vezes fica agitado. E se eu não fixo, essa sonda fica assim, ó, saindo. Aqui ele está durinho de sair, mas do paciente sai um instantinho. Então eu fixo. Se ela não estiver lá, não escutei nada, não veio nada, eu retiro tudo, troco todo o material, faço uma nova passagem. Peço para o colega dar uma checada, vira o paciente decúbito lateral direito, dou um tempinho antes de retirar. Mas normalmente, quando ela não está no estômago, ela está indo pela árvore brônquica, o paciente tem um desconforto respiratório muito grande, é um corpo estranho lá no brônquio, tá bom? Professora, quando você vai fazer essa verificação, você disse que às vezes se o estômago dele estiver muito cheio, pode vir o líquido. Aí, o líquido de estase, aí drena bastante. Aí você já sabe que isso aqui está dentro do estômago, porque dentro do pulmão não vai drenar tanto líquido. Então, se vê que vem uma quantidade de líquido muito grande, já não precisa nem fazer esse... Eu sempre faço o teste da auscultação, sempre. O que eu faço? Eu deixo aberto um pouco, né? Vamos supor que está lá no saquinho, que a gente tem dentro da enfermaria, dentro do hospital. Deixa drenar. O paciente está bem, está respirando, está conversando, agradecer a colaboração, blá, blá, blá. Deixa drenar, não tem problema. Mas eu faço o teste dos 15 ml de ar dentro do... Como eu tenho certeza que é suco gástrico, só se eu mandasse isso para o laboratório e ver o pH dessa substância. Mas eu não tenho isso. Alguns hospitais têm a tirinha teste, que tem condições de ter certeza. Né? Mas você consegue jogar o ar lá dentro, mesmo vindo líquido? Consegue, sabe por quê? 10 a 15 ml só. Consegue. O ar, quando entra, ele faz barulho. Mesmo tendo líquido, já não... Mesmo, tem sim. Mas quando drena, a gente fica satisfeita, porque a gente tem quase certeza que está lá. Mas eu não tenho, né? Ok, gente? Tá. Difícil a sonda gástrica? Bico, né? É mais difícil que a sonda gástrica para o procedimento de passar. Por conta dessa passagem no nariz, traqueia, é muito complicado para o paciente. Ele tosse, ele arranca, aquele paciente tem que ficar contido. Criança a gente tem que também restringir, né? Tudo vai daquilo que eu falei para vocês. O quanto o paciente sabe da importância, né? E o quanto a gente vai combinar que se estiver incomodando muito, a gente vai parar. A gente para mesmo. Ele levanta a mão, ele segura a minha mão e fala, olha, né? Aí a gente para e fala, olha, senhor João, então eu estou esperando, na hora que o senhor achar que dá, então ele respira, chora, cai lágrima dos olhos, gente. É um procedimento bastante comum. Okay? Se for para fazer lavagem gástrica, vai estar lá, né? Vocês vão prescrever lavagem gástrica com soro até o líquido sair líquido, porque ou tomou comprimido, ou comeu não sei o quê. E aí vai do procedimento. Ok? Temos um tempinho para quem quer fazer as 2 passagens.